Epístola de Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Meus irmãos, Tiago aqui está falando para a gente, ele está nos direcionando a ter um olhar diferente para as nossas provações. Ele fala, olha, tome as provações que você passou por motivo de alegria. Sabe por quê? Porque a provação da fé, ela vai gerando dentro do crente perseverança. E essa perseverança vai aperfeiçoando o crente. Aperfeiçoando o crente na palavra, no caminho, no reino, na igreja, né? E as provações, elas não vêm só para maltratar. Elas também vêm para nos aperfeiçoar. E quem vai falar algo parecido com isso é o apóstolo Paulo, homem muito experiente em provações, em Romanos capítulo 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, nossos irmãos aqui do início da igreja, eles vão ter esse entendimento que as provações elas vão aperfeiçoando o crente. 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. A gente precisa ter um cuidado, meus queridos, para ler esse versículo, porque a gente vai entender assim, olha, quem pede sabedoria, Deus ele dá, de uma forma liberal. E ele não impropera nada em relação a isso. Mas preste atenção que no começo do versículo diz assim, se, existe um se. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria. Meus queridos, a gente precisa entender que as dádivas, os dons de Deus, o objetivo dele é para o crescimento da igreja, né? É para a pregação do evangelho. Né? Então, ele está falando, se a sabedoria é uma necessidade, você pode pedir, que ele vai lhe dar assim como outras virtudes e dons. Né? Então, aqui eu vou lembrar de Salomão, que Salomão, quando se tornou rei, ele viu aquela multidão diante dele e ele fez um sacrifício a Deus e disse, Deus, do jeito que eu estou aqui, com o que eu sei, eu não vou conseguir. Eu preciso das tuas virtudes, eu preciso da tua sabedoria. E o Senhor viu que o pedido dele era um pedido com propósito e objetivo no reino de Deus. E o Senhor deu sabedoria de forma tremenda na vida de Salomão. E assim é o nosso Deus para nós também. Aquilo que a gente precisa, o nosso Deus pode nos abençoar com virtudes e dádivas. Versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Olha como é interessante. Primeiro ele vai falar, né, se há uma necessidade, vocês peçam que eu dou, mas vocês não peçam de qualquer jeito. Vocês têm que pedir acreditando. Acreditando que eu dou e que você vai receber. Aí ele vai dar, agora ele vai fazer a gente entender um pouco dessa relação de pedido do homem com Deus. Ele vai dizer assim, ó, não suponha esse homem, ele vai dizer, desculpa, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Olha como é interessante, meus queridos. O 8 dá a resposta. Que homem é esse que ele está falando? É um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ele está falando daquela pessoa que a pessoa está triste, depois a pessoa está alegre, quando a pessoa está murcha de novo, acontece uma coisa, ela murcha, aí ela fica alegre, qualquer pancadinha ela murcha, ela não tem convicção da fé, ela não persevera no caminho,
ela é inconstante, fica entre o sim e o não, sei ou não sei, cheio de dúvida. Então essa pessoa, ela não tem capacidade, meus queridos, de receber as dádivas do céu. Não tem. Não tem, porque ela precisa da firmeza. Firmeza do Evangelho de Cristo, convicção, propósito, objetivo, para que o Senhor possa dar para ela aquilo que ela precisa. 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ela passará como a flor da erva. Deus está falando assim, o que é mais forte não é o que está fora, não é o que você conquista, é o que você tem dentro, é quem você é. E ele vai falar aqui sobre dignidade, glorie-se na sua dignidade. 11. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico nos seus caminhos. 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, meus queridos, precisamos ser aprovados para recebermos a nossa coroa. Ninguém, ao ser tentado, diga sou de Deus tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Em outras versões, esse mesmo versículo vai estar escrito assim: o homem é atraído e engodado pelas suas próprias concupiscências, né? Que são seus desejos malignos, suas vontades que não agradam a Deus. Né? E vai dizer que são esses desejos, essas pulsões que atraem o homem, que o engoda e faz cair em pecado. Então a gente tem que ter muito cuidado, meus queridos, com a nossa vontade, com os nossos desejos e nossas pulsões. Porque como ser humano a gente tem vontade, desejo e pulsões. E tudo isso tem que ser alinhado dentro da palavra de Deus. Versículo 16. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Olha por que Deus não dá nada para quem é inconstante. Porque nosso Deus, Ele não muda, Ele é firme, Ele é o mesmo. 18. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Meus irmãos, o Senhor nos gerou através da palavra. A palavra de Deus, ela nos gerou, a palavra de Deus nos sustenta, a palavra de Deus nos alimenta, e a palavra de Deus é o caminho que faz a gente permanecer na vontade de Deus. 19. Saber estas coisas, meus amados. Irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Isso aqui é uma frase que a gente precisa aprender e guardar no nosso coração. Ei, eu preciso ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Aí ele vai falar o porquê. Por que você tem que ser assim? Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Ele está dizendo assim, olha, você esteja pronto para ouvir, demore para falar, respire, demore, às vezes silencie, ou pense antes de falar, e seja tardio em se irar. Por quê? Porque muitas das vezes, quando o homem se ira, ele não consegue ter domínio próprio. Aí ele vai dizer, e não tendo domínio próprio, essa ira que você tem vai fazer você tomar atitude que você vai pensar ser justa, mas não é. Porque a única justiça, ela vem de Deus.
Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. É a própria justiça do homem. E a gente não pode andar, amados, na nossa justiça. A justiça que a gente anda é a justiça de Deus. Por isso que muitas vezes devemos nos calar. Por isso que muitas vezes devemos nos silenciar. Por isso que muitas vezes devemos perder para ganhar com Cristo. 21. Portanto, despojando-se de toda a impureza e acúmulo da maldade. Olha o que Deus está dizendo aqui através dessa palavra. Olha, gente, tudo que for de ruim, tudo que for de impuro, a gente tem que se despojar, a gente tem que soltar, a gente tem que liberar. A gente não pode alimentar impureza e maldade na nossa vida. A gente tem que aniquilar. Aí ele vai dizer, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a palavra de Deus, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então essa palavra que a gente está estudando, amada, a gente tem que acolher no nosso coração, porque ela vai gerar salvação nas nossas vidas. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. O que é isso? Ele está falando sobre o auto-engano. Quando eu leio a palavra, quando eu entendo a palavra, mas quando eu ainda continuo fazendo a minha própria vontade, caminhando na minha própria justiça e no meu achismo. Isso é auto-engano para a vida de um crente. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, olha meus irmãos, aquele que considera a palavra de Deus. A gente tem, amados, considerado a palavra de Deus, que é a palavra que nos sustenta, que é a palavra que nos põe de pé, que nos alegra, que nos fortalece, que nos ajuda, que nos acolhe e nos consola. Será que temos, amados, considerado esta palavra, respeitado, dado a atenção suficiente? A gente é atento a essa palavra, né? Essa lei da liberdade. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, meus queridos. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso. Olha o que a gente tem que ser. Operoso, praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. A palavra de Deus, amada, é o que vai fazer você ter uma vida, amada, de justiça na presença de Deus. 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Mais uma vez, ele vai fazer menção ao ser tardio em falar. Olha aqui. Se alguém supõe ser religioso, deixando de frear a língua, você diz que é religioso, mas você tem a língua grande, então você está se contrariando. Ele está dizendo isso. Antes enganando o próprio coração e a sua religião é vã. Então, precisamos ser prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Olha o que ele fala. Ele fala em visitar quem? O órfão, né? O órfão, ele é necessitado, porque o órfão, ele precisa de alguém maior. Por isso que o nome dele é órfão. Está sem pai e sem mãe. Não está sem autoridade acima dele, né? Então, o Senhor pede para a gente visitar o órfão. E as viúvas, já as viúvas é diferente do órfão, né? Elas são adultas, elas têm entendimento da vida, mas ele fala nas suas tribulações. Quando eles passarem por tribulações, a igreja tem que estar junto deles. A gente tem que estar junto. Aí ele vai falar agora, opa, não é só o outro não, você também vai cuidar de si. Você vai cuidar de si para você não se contaminar com o mundo. Em outras palavras, ele está dizendo, a religião pura e sem mácula é a que pratica a misericórdia e a santidade. Que Deus abençoe, no nome de Jesus.